Graça e paz, igreja. Amém? Tema da lição de hoje, seguindo a nossa revista, é inconformados com a superficialidade. O autor lhe deixa aqui 4 textos base, mas de início nós vamos ler Mateus 7, do 7 ao 8. Mateus 7, do 7 ao 8. A palavra de Deus diz: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Amém? Curva a sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai, estamos reunidos na Tua presença mais uma vez. Obrigado, Deus, por esses momentos de louvor, de adoração. Obrigado por tudo, ó Pai, por essa oportunidade de como igreja nos reunirmos e agora de estarmos diante da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida como instrumento para ministrar o coração da Tua igreja. Eu não tenho nada a oferecer, mas a Tua palavra tem. Dá-nos, Senhor, a Tua palavra, é o que nós te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Quando eu olhei o título, o tema da lição de hoje que caiu para mim, na hora eu já lembrei do culto de passagem. O pastor concedeu a oportunidade para que pudéssemos trazer uma reflexão breve. E não sei se você lembra, eu sei, é difícil lembrar. Por isso que às vezes eu trago caderno para anotar as mensagens, a gente acaba esquecendo. Mas no culto de passagem eu falei brevemente, no Salmo 90, 12, sobre contar os dias com sabedoria, de forma a alcançar um coração sábio. E falei para a igreja que se nós desejássemos ter experiências novas, viver coisas novas de Deus nesse ano que iria se iniciar e que já se iniciou, nós precisávamos também ter atitudes diferentes. Uma das definições que eu aprendi de insanidade, que eu nunca mais esqueci, é que insanidade é ter as mesmas atitudes e esperar resultados diferentes. Insanidade é ter o mesmo comportamento e esperar resultados diferentes. Se a gente tiver as mesmas atitudes, os resultados vão ser iguais. Então quem espera algo diferente é insano. Se você está vivendo a mesma vida, se você está tendo as mesmas atitudes e está esperando resultados diferentes, isso é insanidade. E o tema de hoje fala sobre ser inconformado. Eu me considero uma pessoa inconformada na minha vida, em todos os sentidos, nos estudos. Eu fiz 4 faculdades, terminei 2, porque uma não dava certo, eu ia para outra até conseguir me ajeitar. Quando eu iniciei na faculdade, eu coloquei como meta: eu quero fazer um estágio para já ter experiência na área e seguir na área, mesmo que estágio pagasse pouco, A minha bolsa de estágio era R$600.
não era nem a metade do salário mínimo na época. E eu via pessoas que estavam ali fazendo curso, mas trabalhando em outra área porque não queria abrir mão do seu salário. E às vezes a pessoa se forma e nunca atua na área de formação, porque ela já está conformada no seu trabalho atual. Isso é em tudo na nossa vida. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa que enxerga sempre o copo meio vazio, e algumas pessoas colocam isso como uma visão pessimista, talvez seja, mas para mim, André, é uma visão de inconformidade. Eu sempre espero algo mais. E talvez na nossa vida profissional a gente já alcançou o que queríamos alcançar, na nossa vida familiar, sentimental, os relacionamentos. E tudo bem se conformar. Mas se tem uma área da nossa vida que nós jamais podemos nos conformar, é em relação ao nosso relacionamento, a nossa vida com Deus. Porque nós servimos um Deus, acabamos de cantar, que é grande, que é poderoso, que é majestoso, em glória, em poder. E nessa área da minha vida, eu também me considero inconformado, embora eu confesse que é muito difícil, porque aí não é só as nossas próprias forças. A gente luta contra a nossa carne, contra o pecado, se agarra na graça de Deus, no perdão de Deus. E longe de mim de me comparar com o grande homem que foi Martim Lutero, mas eu me identifico muito com ele. Quem já leu a sua biografia talvez vai saber disso. Mas ele era um padre, um clero católico. Então ele conhecia a palavra de Deus, ele já conhecia a palavra de Deus, inclusive ele dava aulas no seminário católico. Ele já era um religioso, uma pessoa que tinha conhecimento de Deus. Mas ele tinha assim uma luta tremenda contra o diabo e contra a sua carne. Ele se sentia um tremendo pecador. Inclusive a sua conversão ao catolicismo foi mediante uma promessa que ele fez a Deus, e isso se cumpriu, e aí ele virou católico, porque ele era essa pessoa inconformada. Ele entendia que o modo de vida que ele vivia não agradava a Deus, só que ele não conhecia ainda a graça de Deus. Ele não tinha ainda acesso à fé verdadeira. E quando eu olho para a minha vida, eu enxergo um André que durante muito tempo foi assim, que tentava com o seu esforço próprio vencer a carne, vencer o pecado. E claro que nós precisamos nos esforçar, mas sozinhos não vamos conseguir. Então eu muitas vezes, na minha adolescência, talvez até no início da minha juventude, muitas vezes, depois de sofrer a dor do pecado, porque o pecado, eu já falei isso, na vida do cristão tem que doer. Se o pecado não te causa dor, não te causa incômodo, tem algum problema aí de fabricação, tem alguma coisa errada. O pecado na nossa vida tem que doer. E em muitos desses momentos de dor, eu orava a Deus chorando, falando para Deus que eu poderia ir para o inferno por causa dos meus pecados, mas eu iria lutando.
Mas é porque esse André, ele ainda estava muito ligado àquele Deus que muitas vezes é ensinado, de um Deus que derrama sua justiça, sua ira sobre o pecado, sobre o homem. E esse André, ele queria com as suas próprias forças se esforçar e mostrar para Deus. E o André não conseguia, obviamente. E um dia, como aconteceu também, como Lutero, John Wesley, grandes homens de Deus, e eu estou longe de ser como eles, não estou me comparando, misericórdia. Mas um dia eu conheci a graça de Deus. Eu conheci a fé verdadeira. E não é que eu me tornei santo e deixei de pecar. Não. Mas eu sei que é o que Cristo fez por mim na cruz que vai me levar para o céu. Não é o meu esforço. O que vai me levar para o céu é a fé nesse Deus que salva, que perdoa, que dá a sua graça, que derrama o seu amor. E o que vai levar as pessoas para o inferno não é o pecado, mas é a falta de fé. Algumas pessoas não têm maturidade para entender isso. Inclusive desde os tempos bíblicos. Paulo foi acusado de pregar um evangelho falso porque falavam que ele pregava um evangelho fácil, que a pessoa não precisava fazer nada. Mas a gente tem aprendido na igreja, nos estudos, nas sextas-feiras, tem sido tão abençoadas. Por exemplo, a gente tem aprendido que aquelas pessoas que entendem o que é a graça de Deus, elas respondem a essa graça com fé, com uma vida de inconformidade com o pecado. E aí aquela palavra de Romanos se torna verdade. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. E aí a palavra lá de João, nas suas cartas, se torna verdade. O amor de Deus nos constrange. Hoje, o pecado continua doendo. Porque todas as vezes que eu falho, eu lembro do que Deus fez por mim. Do seu grande amor na cruz, do seu sacrifício. E é isso, João inclusive ele fala na sua carta. Que quem fala que não comete pecado, mente. Mas ele fala, em um dos momentos ele fala que o amor de Deus o constrange. Porque é isso. Não é viver uma vida, então é a graça de Deus, eu vou viver uma vida de qualquer jeito. Não, porque o amor de Deus nos constrange a viver uma vida de inconformidade com o pecado, com o mundo, com os nossos maus comportamentos. E aí quando eu vi esse estudo de hoje, eu falei, essa palavra é para mim. Não porque eu sou perfeito, mas justamente porque eu sou falho. Mas eu preciso buscar melhorar, mudar a cada dia. Mas sozinho eu não vou conseguir. E é isso que o autor nos ensina nessa lição. De buscar viver uma vida íntima com Deus. Na introdução ele diz, não vou ler a revista toda, vou ler alguns trechos, mas ele diz na introdução, com o tema inconformados com a superficialidade,
é oportuno e desafiador permitir que minha alma, mente, pensamentos, emoções, sentimento, controle as distrações e se permita ouvir o meu espírito escutando o Espírito Santo. Uma vez que eu não pertenço mais a mim, nem ao mundo, nem ao diabo, não dependo mais da aparência do exterior, da superficialidade. A direção dos meus caminhos está no andar com o homem da cruz. Anteriormente, se a casca da aparência fosse retirada de mim, seria a morte. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Enquanto nós estamos tentando com as nossas próprias forças vencer o pecado, vencer o nosso homem carnal, a nossa preocupação é exatamente essa, exterior. E aí a gente pode até conseguir ser um bom religioso, aparentemente ter bons comportamentos, como os fariseus no tempo de Jesus, mas o nosso interior pode estar podre, como sepulcros caiados. Mas quando nós passamos a andar com Cristo e permitimos que Ele comece a realizar a sua obra na nossa vida através do Espírito Santo de Deus, começa a haver uma mudança em nosso interior. Começa a haver uma transformação no nosso interior. E obviamente, ela vai se refletir no exterior. Mas começa dentro. Se a gente quiser pelas nossas próprias forças, vai ser só por fora. Só Deus pode mudar o nosso interior. O autor então ele fala aqui que Jesus ele ensina aqui um clamor em Mateus. E aí ele fala em 3 tópicos como aprofundar nesse clamor, nessa busca, nessa intimidade com Deus. E a primeira forma, ele também faz um paralelo ali com Ezequiel 47. A primeira forma, então, ele fala que é pedindo, peça e se-lhe-á dado, pois tudo que pede, recebe. A nossa mente já é com certeza levada, de repente, a pensar em coisas materiais. Mas, quando a gente olha todo o contexto bíblico, a gente entende que Deus está sempre falando do espiritual, do homem espiritual. Tanto que lá em Lucas, ele traz esse paralelo, dizendo que quando Jesus fala isso, ele estava falando do Espírito Santo de Deus, que seria dado aos discípulos. Se vós, sendo maus, sabeis das coisas boas vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedir. E por que isso? Porque é só o Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que haja uma real transformação. Desde o início é Ele que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que nos convence a aceitar, a receber a obra que Jesus realizou na cruz. E então ele fala dessa primeira busca, que é pedir. Eu, estudando outro autor, ele fala que é como uma oração sincera, o pedir. É o filho se relacionando com o pai. Eu vi um pastor uma vez dizendo que toda oração que nós fazemos a Deus, com base inclusive
nessa passagem lá em Mateus 6, que eu gosto muito também. Toda oração que nós fazemos a Deus é como um filho ansioso batendo na porta do pai, perguntando se amanhã vai ter almoço. Claro que vai, mas nós somos homens. Nós temos essa, vamos dizer, essa desconfiança, essa ansiedade, mas Deus cuida de nós. Não seria necessário pedirmos nada, Deus sabe do que nós precisamos. Você está falando então que não precisa orar? Claro que precisa. Por quê? Porque nós somos ansiosos, somos falhos. O próprio Jesus ensina, Pedro melhor dizendo, lançando sobre ele as vossas ansiedades. Eu não sei se você conhece o outro método, mas o único método que eu conheço é através da oração. É esse relacionamento com Deus, com o Pai, é orando, é entregando a Ele as minhas ansiedades, as minhas dúvidas, os meus medos, através da oração. O autor fala que Jesus aqui convida a pedir ao Pai, em nome dele, Jesus Cristo. E ficamos abertos a receber e fazer parte da unidade da fé, com a Trindade e com os irmãos que representam a igreja no caminho das profundezas que Jesus conquistou para nós. Tudo começa em Jesus, na sua carne, corpo físico de Cristo, mediante a morte, nos fazendo adentrar, apresentados por Ele, santo, inculpável, livre de qualquer acusação. É somente através de Jesus. Não é através do nosso esforço, é através de Jesus. É Ele que nos torna inculpável, sem acusação alguma. Quem os acusará? A palavra de Deus diz. É Jesus que faz isso por nós. O paralelo que o autor faz com Ezequiel é dessa busca. Na lição 3, inclusive, focou mais em Ezequiel. Mas é dessa busca, é desse se entregar a Deus de tal modo que cada vez mais o nosso relacionamento com Deus vai se tornando mais íntimo, mais profundo. As águas vão sendo medidas a 1000 côvados, aproximadamente 500 metros, e simboliza essa redenção, essa obra que Jesus realiza na nossa vida. Outros autores, outros profetas, inclusive Joel, Zacarias, também falam desse rio simbólico que representa essa obra de redenção que Jesus realiza na vida do homem. Quando ele chega já lá no final desse rio que fluía do trono, ele vê árvores dando frutos, ele vê animais, peixes. É a transformação que Deus quer fazer na nossa vida. Uma vida que produz, uma vida de pessoas, de cristãos inconformados. A segunda forma que o autor aqui fala é o buscar. Busque e encontre. O que busca, encontra. Isso também pode representar uma oração já mais fervorosa, uma busca mais fervorosa. Se o pedir é uma oração, uma busca sincera, agora que o buscar já é algo mais fervoroso. No paralelo que o autor faz com Ezequiel, já é ali o rio sendo medido cada vez mais alto. O autor diz aqui que aqui Jesus nos convida a buscá-lo
como o exemplo de Elias, que andou com Deus e foi arrebatado, e exemplo de Moisés, que não teve o seu corpo encontrado, representando o profeta e lei. Continuemos no caminho das profundezas, o novo e vivo caminho, com acesso e ousadia. Hebreus fala que foi Jesus, através da sua morte, que abriu esse novo e vivo caminho através do véu, que significa que não há mais separação. A qualquer momento nós podemos dobrar os nossos joelhos e invocar a Deus como Pai. Não precisamos mais de um sumo sacerdote humano. Jesus é o nosso sumo sacerdote e Ele já rasgou o véu. Temos livre acesso ao Pai, a Deus. E por que não o buscamos como devia? Por que não oramos mais? Por que não buscamos mais? Por que não vivemos de uma maneira inconformada? Será que não estamos conformados demais com a nossa vida, com a nossa busca, com o que temos recebido, sabendo que Deus tem sempre muito mais a nos dar, a nos oferecer? Algumas pessoas se sentem satisfeitas pela salvação e, óbvio, é o maior presente, é o que Deus tem de maior para nos oferecer. Mas mais do que nos salvar, inclusive Ele nos salva para isso. Deus quer um relacionamento comigo e com você. E eu já falei isso em outra mensagem. Ele não quer porque Ele é carente. Ele não quer porque Ele está com tédio lá no céu, sem nada para fazer. Ele quer simplesmente porque Ele nos ama. É um amor incondicional, sem causa. Não é porque somos bonitos ou feios, não é porque fazemos coisas boas, é porque Ele nos ama. E desde o Éden, nós enxergamos um Deus tentando se relacionar com o homem. Mesmo o homem falhando, lá está Deus fazendo o primeiro sacrifício, sacrificando um animal para dar ali ao homem roupa, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha. Esse sacrifício simbolizando já o sacrifício maior que iria ocorrer de Jesus. Pense, Deus está em todo momento tentando se relacionar com o homem porque Ele nos ama. E esse amor tem que nos constranger. Precisa nos constranger. A terceira forma de se aprofundar nesse relacionamento com Deus, o autor fala sobre o bater, que aqui também pode representar já agora uma oração desesperada, uma busca desesperada, uma busca profunda de quem está inconformado com a vida que leva. É uma busca insistente, é um bater. Eu quero. Bata e a porta se lhe é aberta. Aquele que bate a porta será aberta. Como diz o profeta Isaías 47:6, de agora em diante eu lhe contarei coisas novas e ocultas que você desconhece. É somente num relacionamento profundo com Deus
que Ele vai nos revelar coisas ocultas e que ainda não conhecemos. É um andar como o andar de Enoque. A palavra de Deus diz que andou Enoque com Deus, e Deus o tomou para si. Lá no original hebraico, esse andar remete a um relacionamento íntimo. E foi um relacionamento tão íntimo, que Deus chamou Enoque para andar com ele lá no céu, nos lugares celestiais. Talvez a gente não, em meio à nossa fraqueza, em nossas falhas, a gente não consiga chegar a esse ponto, mas aqui nessa terra nós podemos ter esse relacionamento com Deus, esse andar com Deus, até o dia em que Ele também nos buscará, para continuarmos nos relacionando com Ele lá na glória, na eternidade, na presença dEle. No paralelo que o autor faz com Ezequiel, ele diz que mediu 500 metros, mas agora é um rio que eu não consigo atravessar andando, só a nado. Neste momento vejo que valeu a pena andar com ele. A porta se abriu e agora vem a recompensa. Muitas árvores em cada lado do rio, todos os tipos de animais e peixes. Onde o rio flui, tudo vive, a vida volta. Pescadores, peixes de muitos tipos, árvores frutíferas ao lado do rio. As folhas não murcham e os seus frutos não caem, e produzem todo mês, porque a água vinda do santuário chega, e seus frutos servem de comida, e suas folhas servem de remédio. Ezequiel e os outros profetas, conforme eu disse, que falam também, usam esse simbolismo do rio, viram o reinado crescente de Deus nos corações do homem, a crescente redenção que flui de Cristo e refresca todos os corações que são atingidos por ela. Eu nunca tinha aprendido ou visto essa explicação. Geralmente, e não vou dizer que está errado, mas geralmente, porque está tudo ligado, é um só, Deus é um. Mas geralmente muitos pregadores colocam esse rio como sendo o Espírito Santo, que não, repito, não está errado, mas ele também representa essa redenção, essa transformação que Deus quer fazer na vida do homem através da obra de Jesus Cristo. Aliás, Jesus se revela como água viva para a mulher samaritana. Aquele que beber de mim nunca mais terá sede. Essa busca é se entregar neste rio, mergulhar, de forma que tenhamos íntima comunhão com Deus, uma vida em que Ele vai nos purificar, nos santificar. A salvação nos tira do mundo, a santificação tira o mundo de nós.
E é somente esse relacionamento com Deus que vai nos permitir ter essa vida de santidade, não por nós, não pelos nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo, pela obra que Ele faz na nossa vida. Eu quero concluir com 4 lições, 4 conselhos que o autor deixou a respeito dessa busca, a respeito de ser inconformado. O autor ele fala nesses 4 conselhos: andemos com Ele, porque dele e para Ele são todas as coisas. Andemos com Ele, porque por Ele, dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. A nossa vida é por Deus, é para Deus. O nosso andar precisa ser como o andar de Enoque, um andar íntimo, próximo. O segundo conselho, ele fala: não olhemos nem para a direita, nem para a esquerda, e nem para nós mesmos. Nosso olhar precisa estar em Jesus, o autor e consumador do quê? Da nossa fé. É a fé. Quando a gente tira o nosso olhar de Jesus, há um risco enorme de perdermos a fé. E aí sim, é a falta de fé que pode nos levar à perdição, que vai nos levar à perdição, que vai levar o mundo à perdição. O pecado vai trazer sobre eles juízo, consequências, como também traz sobre nós. Mas o mundo não vai deixar de ser salvo por causa dos seus pecados, vai deixar de ser salvo porque não creram no Deus da salvação. Não tiveram o seu olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Terceiro conselho é: consagremos como nunca ninguém antes se consagrou. Afinal, Ele nos atrai. É deixar-se constranger pelo amor de Deus. Como eu disse, como João nos ensina, que vai nos levar a uma vida de consagração. É a gente deixar sermos constrangidos pelo amor de Deus. É pensar em tudo que Ele fez por nós. E aí sim, pensarmos no que temos feito por Ele. Não é uma relação de troca, de ai meu Deus, eu preciso me esforçar. Não é os seus méritos, insisto, mas é se constranger pelo amor de Deus. É lembrar o que Deus fez e tem feito na nossa vida e deixar esse amor nos constranger de tal modo a não nos conformarmos com a vida que temos. Por fim, o autor diz: deixar-se encher pelo Espírito. Como a última música que cantamos, é deixar o Espírito nos encher. Por quê? Porque sozinho nunca vamos conseguir. É deixar o Espírito Santo de Deus nos encher. E eu quero deixar o último conselho. Tem esses 4,
mas eu quero deixar o meu, que é o que foi lido aqui no início do culto. Romanos 12, 2. É não se conformar. É não se conformar de tal modo que vamos de fato experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O final de tudo, igreja, é a vontade de Deus na nossa vida. Por isso que essa relação não é material. Claro que Deus também nos abençoa materialmente, claro. Mas não está falando de pedir, buscar e bater em busca de coisas materiais. Mas está falando de uma busca, de um relacionamento com Deus, de ter uma fé, conforme aquela definição que eu já falei, tanto gosto. A fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. A fé é uma profunda confiança no caráter de Deus. Independentemente se nossas orações estão sendo respondidas ou não, independentemente se Deus está curando ou não, nós confiamos no seu caráter, no seu amor. E então nós experimentamos a sua boa, perfeita e agradável vontade. É isso. É confiar na soberania de Deus. Mesmo que Ele não cure, mesmo que Ele não realize, mesmo que aparentemente as nossas orações não estejam sendo ouvidas, Deus nos ama. Isso que é a fé. E ela então tem que nos fazer inconformados com o mundo, inconformados com a vida que temos. Deus tem mais. Deus tem mais. Te convido a ficar de pé para orarmos em cima dessa palavra. Já orando pelo mês de junho. Se for a vontade de Deus, chegarmos lá em junho, que a vontade dele se cumpra na nossa vida. Senhor nosso Deus e Pai, primeiramente nós queremos agradecer. Senhor, eu quero agradecer por essa palavra. Não é minha, é a sua palavra. Obrigado, Deus, porque verdadeiramente ela me alimentou. Que o Senhor nos ajude, Deus. Nos ajude em nossas fraquezas. Nos ajude, Senhor, a vencer o nosso homem carnal, a vencer os nossos pecados. Ajude-nos, ó Deus, a confiar na sua graça, no seu amor, no seu perdão. Mas principalmente, Deus, nos ajude a entender e a jamais nos esquecermos do seu amor. De tal modo, Pai, que nós venhamos nos constranger e não aceitar viver uma vida de conformidade, uma vida acomodada. Mas que possamos, ó Deus, sempre buscarmos mais e mais do Senhor. Buscarmos um relacionamento cada vez mais perto, mais próximo de Ti. De tal modo que consigamos enxergar a Sua boa e perfeita e agradável vontade para as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Nos fortaleça, nos ajude, Senhor. Espírito Santo de Deus, habite em nós e nos ajude. Nos ajude. É o que nós te pedimos, Pai.
E queremos também orar, Senhor, pelo mês de junho. Se chegarmos até lá, se assim for a Tua vontade, que possamos chegar lá debaixo da Tua mão, debaixo da Tua vontade, já tendo vivido e experimentado grandes coisas da parte do Senhor. Uma vida íntima, uma vida de transformação, uma vida de santificação. É o que nós te pedimos, Senhor. Abençoe a Tua igreja, o Teu povo. Nós colocamos o mês de junho em Tuas mãos e confiamos no Teu amor, no Teu cuidado, porque o Senhor nos ama. Muito obrigado a Deus por tudo. Obrigado pela Tua palavra. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir o nome do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor ao nosso Deus. Glória a Jesus. Sexta-feira a gente continua com a campanha sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 20 horas, domingo às 18 horas. Bom, se alguém não participou da ceia domingo, vem aqui, e que o pastor Nilson vai estar servindo rapidamente aqui para quem não teve condições de estar domingo no culto. Amados, Deus abençoe. Um ótimo restante de semana para todos vocês. Amém? Em nome de Jesus. A paz do Senhor. Leva-me além, leva-me além, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu poder. O seu amor é como um furacão. Eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Quando de repente eu não percebo as dores por causa da glória, vejo então a beleza em ti, a fé sentes por mim. Deus me ama tanto assim,